Meus amados, fiquemos em pé, vamos orar. Pastor Carlos Padilha estará orando por nós. E em seguida, pastor Severino Gonçalves estará entregando esta primeira hora de estudos. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na manhã desse dia na tua presença. Somos agradecidos pela noite reparadora, pela noite de paz que tivemos. E agora, Senhor, iniciamos um novo dia, uma nova semana. Pedimos a tua bênção sobre este último dia da escola bíblica. Abençoa também a nossa convenção, Senhor. Ó Deus, pedimos uma bênção sobre o teu servo que vai usar a tua palavra. Ó Deus, que a sua palavra seja a tua palavra para os nossos corações, a fim de sermos abençoados através dela, Pai. Usa de maneira toda especial o nosso irmão e continua dando uma bênção desse dia. Que a tua mão esteja estendida sobre esse último dia da escola bíblica, para que possamos estar no teu plano, Senhor, e na tua vontade até que tu volte. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentemos, meus amados. Pastor Constantino, Antônio Constantino, está aqui onde? Entre nós? Aqui está. Pastor Constantino é o pastor da igreja lá em Valinhos, está hoje completando mais um aniversário. Que bom que o irmão está aqui conosco, juntamente com os seus cooperadores aí. Eles pedem aqui oração pelo irmão, seus auxiliares lá de Valinhos. Na outra oração estaremos apresentando esse pedido, mas queremos parabenizá-lo. Os irmãos querem parabenizar o pastor Constantino? Com parabéns, amém? Amém. Deus te abençoe, Constantino. Que o Senhor continue te abençoando, muita saúde. Severino. Glória a Deus. Meus amados, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes nesta manhã por estar de volta a esta santa casa? Quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, ao pastor José Wellington Júnior, vice-presidente, ao qual eu tenho profunda gratidão e também sujeição. Estamos aqui nos submetendo a esta ordenança para cooperar com os irmãos nesta escola bíblica. E eu quero convidá-los para uma breve reflexão no livro do profeta Neemias, capítulo de número 8. Livro de Neemias, capítulo de número 8. Leiamos a partir do versículo 1 em diante. Eu quero pedir aos irmãos que, por fineza, vocês deixem suas Bíblias abertas neste capítulo para uma melhor compreensão de todos nós nesta manhã. Amém, queridos? Livro de Neemias, capítulo 8, versículos 1 em diante. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no 1º dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus,
E todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, Serebias, e Jamim, Acube, Sabetai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tissarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus, nesta manhã, aplique a credibilidade da sua palavra em cada vida, em cada coração. Eu não sei se o que acontece comigo acontece com todos os senhores que estão aqui nesta manhã. De maneira específica, aqueles que estão comissionados, que estão na função de ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós passamos por histórias, episódios bíblicos, e de tanto estudar a Bíblia, de tanto ouvir ensinamentos da palavra de Deus, nos tornamos até familiares a determinados assuntos. Existem histórias bíblicas que nós conhecemos de cor, de tanto estudar, de tanto ler, de tanto ouvir ensinamentos sobre as tais. E quantas vezes, amados irmãos, estas mesmas histórias, que a nós nos parece tão familiar, de repente o Espírito de Deus nos abre um leque de iluminação e de profundo conhecimento. E nós ficamos admirados conosco mesmo e falamos para Deus: Senhor, eu já li tanto esta passagem bíblica e nunca havia percebido tal situação. E naquela situação que nós somos envolvidos pelo conhecimento do Espírito de Deus no determinado assunto, nós somos alcançados, abençoados e usados para instruir a outros acerca deste ensinamento. Quantos estão compreendendo esta palavra? E foi esta situação do capítulo 8 do livro de Neemias. Certa manhã eu me deparei com este capítulo, e o Espírito Santo abriu os céus para mim e foi me mostrando as profundezas que existem neste capítulo, que nós podemos intitular de uma forma muito simples, sobre 5 pontos importantes para um verdadeiro avivamento ministerial. 5 fatores importantes para uma igreja ter um crescimento ideal, à luz da Bíblia e com auxílio do Espírito Santo de Deus. O primeiro fator que eu quero compartilhar com os amados irmãos é que deve haver uma conscientização pessoal em cada um de nós, que por mais que eu seja usado na ministração da palavra, por mais que eu seja abençoado por Deus em meu ministério, em minha igreja, em meu trabalho, por mais que eu venha logrando, alcançando sucessos e mais sucessos, jamais eu devo me esquecer que o púlpito é de madeira. Amém, queridos? E eu fiquei intrigado comigo mesmo. Por que este púlpito de Neemias não era de ouro, como foi o tabernáculo que Moisés construiu no deserto? Por que este púlpito de Neemias não era de prata, de bronze, de ouro, como foi o templo de Deus que Salomão construiu também? Ora,
Neemias estava celebrando uma grande vitória. Era uma festa nacional. Deus havia proporcionado uma grande vitória para o seu povo no ministério do profeta Neemias. E por que um simples púlpito de madeira foi preparado para aquela festa de grande relevância nacional? Por que não de ouro? Por que não de bronze? Pelo menos de prata. Mas diz literalmente que o púlpito era, número 1, o púlpito era de madeira, para que possamos compreender que Deus destinou tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder e da glória não seja de nós, mas seja para a glória de Deus. Por mais que eu tenha uma boa dicção, por mais que eu tenha uma bela oratória, por mais que eu tenha uma boa capacidade de memorização, por mais que eu conheça a Bíblia de capa a capa, eu devo me lembrar, senhoras e senhores, que o púlpito é de madeira e que a honra e a glória pertencem somente ao Senhor nosso Deus. Eu fico admirado com a vaidade que às vezes quer penetrar em nosso meio. Estamos vivendo uma época de estrelismo, de vedetismo, onde muitas vezes os crentes não querem ouvir o seu dirigente local, o presbítero da sua congregação, o seu próprio pastor, mas ficam pressionando o seu dirigente, o seu pastor, para trazer as estrelas, as vedetes que estão nos grandes eventos, que estão na mídia gospel, e muitas vezes sem conhecer a procedência de tal pessoa, mas porque está diante dos holofotes, diante das câmeras, diante do ibope da mídia evangélica, as pessoas abrem seus corações e abrem as suas portas. Amados, o evangelho é muito simples. O evangelho não precisa de estrelismo nem de vedetismo. A única estrela que brilha na igreja é Jesus de Nazaré, a resplandecente estrela da manhã. Por mais que eu pregue, por mais que eu ensine, por mais que eu esteja sendo chamado para aqui, para lá, eu não posso deixar-me vencer por nenhuma vaidade. Porque toda soberba, todo orgulho, toda prepotência, toda vaidade, ela tem origem em Satanás. E esta foi a razão da sua queda. É a síndrome de Lucifer. Eu preciso me lembrar sempre, meus amados irmãos, que por mais que eu seja abençoado em meu trabalho, eu sou um vaso de barro. O meu púlpito é de madeira, para que a excelência do poder e da glória não seja minha, mas seja do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Mas infelizmente, eu não sei, parece que muitas pessoas se esquecem disso. Algumas pessoas que estão fazendo o seu púlpito de ouro. Só ele que sabe pregar, só ele que sabe ensinar, e quando ele prega, ele fala línguas estranhas, ele levanta os braços, ele bate palmas, ele levanta a perna dessa altura, ele glorifica, mas quando o seu companheiro vai pregar, ele cutuca o vizinho de lado, ele fala mal da mensagem, ele diz que não está com nada, e ele diz que não está sendo muito feliz nesta palavra, e porque ele tem alguns que nem vêm para a escola bíblica, porque ele é o doutor sabe tudo. Ele já aprendeu tudo, e quem vai ensinar não sabe de nada, e eu vou na escola bíblica para que é a mesma coisa. Irmãos, isto aí é síndrome de Lucifer. Isto aí é carnalidade. Nós precisamos policiar esta área da nossa vida, irmãos. Nós precisamos vigiar nesta área. Precisamos voltar à simplicidade da graça, do santo evangelho do Senhor nosso Deus. Não importa se o pregador é famoso ou é da própria casa. Não importa se é um pastor, patriarca, veterano, ou se é um principiante que está começando agora. Não importa.
Pode ser um novo convertido dando testemunho. O Espírito de Deus poderá lhe usar e alcançar a tua vida e abençoar a tua família e o teu ministério também. Você concorda com esta palavra? Para termos um avivamento ministerial, um ministério profícuo, com sucesso e abençoado, precisamos nos despojar, aniquilar a nós mesmos todo sentimento de vaidade. Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Eu cheguei em casa de uma viagem e minha filha mais nova, de 12 anos, a Simone, disse: pai, pega este telefone aqui, pelo amor de Deus, porque esta mulher está ligando direto aqui em casa à sua procura. Então eu liguei para aquela senhora e ela se apresentou como representante de uma grande revista do mundo gospel. E ela disse: pastor, até que enfim eu consegui falar com o senhor. E ela disse: pastor, eu sou representante de uma revista, de um jornal, e chama-se Celebridade. E na capa da nossa revista, neste mês, está o pastor fulano de tal, que é uma grande celebridade. Na antecapa está a cantora fulana de tal, que é uma grande celebridade também no nosso mundo gospel. E no miolo da revista está o empresário muito forte, muito poderoso, que também é uma celebridade na área empresarial do mundo gospel. E nós fomos orientados a lhe procurar para fazer uma entrevista com o pastor e tomar o seu perfil e colocar no próximo periódico da nossa revista. Eu disse: minha irmã, a irmã bateu na porta errada. Ela disse: pastor Severino Gonçalves, o senhor é tão importante assim que não pode sair na nossa revista? Eu disse: não, minha amada, a irmã está equivocada. Não é que eu sou importante, é que a sua revista já chama, o seu jornal já chama celebridade. Na capa tem um pastor que é celebridade. Na antecapa tem uma cantora que é celebridade. Dentro da revista tem um empresário do mundo gospel que é celebridade. E eu não sou celebridade. Eu sou apenas um servo do Senhor Jesus. Vá para outra porta que na minha não dá para entrar não. Irmãos, vamos policiar esta área. Vamos deixar que o Espírito de Deus envolva a nossa vida, envolva nosso ministério, envolva nossa casa, nossa igreja, nossa família, porque nós estamos em cima de um púlpito de madeira e o vaso é de barro. Tem tesouro? Tem, mas o vaso é de barro, para que a excelência da glória e do poder não seja nosso, mas seja para a glória de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a mão e adorar e glorificar o nome do Senhor? Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Eu fui pregar em uma igreja, em uma congregação, em um de nossos setores, pastor José Wellington Júnior. E quando foi me dada a oportunidade para pregar, o dirigente da congregação disse: olha, irmãos, tem pastores que vieram aqui, e alguns irmãos vieram aqui, pensando que o pastor Severino não viria na nossa congregação. E eu disse: irmãos, que é isso, irmãos? Jesus está presente aqui? Toda a igreja respondeu: está. Ora, se ele que é o Rei da Glória, que é o Criador do universo, do céu, da terra e do mar, se é ele que levanta paralítico, que faz cego enxergar, ressuscita morto, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, se é ele que abre portas que estão fechadas, está aqui neste lugar, quem sou eu para não vir pregar aqui nesta igreja? Porque tem gente que não vai não, irmãos. Alguém já me orientou, disse: Severino, você é muito ingênuo. Quando alguém te convidar para pregar, você fala assim: olha, me ligue amanhã ou depois de amanhã que eu vou consultar a minha agenda. Aí nesse período, você vai pesquisando como é aquela igreja. Se é um grande campo, se tem muitos membros, se pode te dar um grande retorno. E se você perceber que não é nada disso, quando te ligar, aí você diz: ah, irmão, não é uma catedral? Me desculpe porque não dá, eu estou com uma agenda para Portugal. Irmãos, vocês pensam que isso é exagero, mas existe mesmo.
O evangelho não é produto de consumo humano, irmãos. Nós estamos aqui, ninguém está aqui por mérito próprio, porque é melhor, maior, nem mais bonito do que o outro. Todos estamos aqui por causa da graça infinda, a misericórdia do Senhor nosso Deus. Tem lugar que eu vou pregar, irmãos, que eu pago para pregar. Nem a gasolina não dão. Eu não amaldiçoo o pastor, eu não reclamo dos crentes. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo, irmãos, favor para ninguém. Eu estou fazendo um dever ao meu Senhor. Ninguém me chamando para pregar está me fazendo favor, não. É o meu dever eu atender qualquer trabalho. Se eu colocar meu rosto no chão e esfolar meu corpo, jamais eu pagarei o que Ele fez pela minha vida, pela minha alma. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Precisamos nos lembrar que o púlpito é de madeira, porque a glória é do Senhor nosso Deus. Número 2, o púlpito é de madeira também, porque é neste púlpito que revela a imensa riqueza do Santo Evangelho. Jesus comparou a salvação, o reino dos céus, como um homem que encontrou uma pedra preciosa, e como outro homem que encontrou um tesouro e escondeu no campo. O Evangelho é um tesouro celestial. É aqui que Deus propicia, que Deus revela suas graças, seu poder salvífico e suas riquezas inesgotáveis para o coração do vil pecador. E aonde está o tesouro de Deus, então toda a honra, toda a glória e todo o poder pertence somente ao Senhor nosso Deus. Ele é púlpito de madeira porque fala da revelação das riquezas de Deus. Número 3, o púlpito era de madeira porque fala também que eu preciso me conscientizar, que eu preciso estar em uma dependência eterna de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, eu prego que é uma bênção. Jesus abre os céus, a igreja glorifica a Deus, os crentes são renovados na sua fé, e quando termina o culto, eles me abraçam e me parabenizam. E eu fico feliz com isto. Mas tem dia que eu vou pregar, irmãos, e quando termina o culto, eu procuro um lugar para me esconder. Porque quando eu prego bem, a glória é de Deus. E quando eu prego mal, até nisto Deus é glorificado. Para eu saber, e a igreja também, que eu não tenho nada, mas quem tem tudo é o Senhor nosso Deus. Que eu não sei, mas Ele sabe. Que eu não faço, mas Ele faz. Que eu não posso, mas Ele pode. Que eu não tenho, mas Ele tem. Que eu não posso, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Então, jamais devemos nos esquecer que o púlpito é de madeira também. Porque fala de local de equilíbrio. Diga, local de equilíbrio. Diz no versículo de número 4, confira comigo. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de... Não diz que ele estava ao lado. Não diz que ele estava na frente. Não diz que ele estava atrás do púlpito, mas ele estava sobre o... Diga, púlpito é local de equilíbrio. Há muitas pessoas que não estão se dando bem no seu ministério, porque não prisma por este fator chamado equilíbrio. Tem pessoas que fazem do seu púlpito um verdadeiro instrumento de ouro. Então eles dão todo o seu tempo para o seu púlpito, sua atenção para a igreja. Ele sempre está solícito, aberto para atender aos irmãos. Ele chega na igreja de manhã, sai à noite depois do culto, mas ele está cometendo um desequilíbrio, porque a esposa em casa está carente da sua atenção. Os seus filhos estão revoltados dentro de casa. Os seus filhos estão estressados, já não vão bem dentro da escola, e dentro de casa estão impacientes. E simplesmente por quê? Porque há um desequilíbrio na vida deste obreiro. Amados irmãos, eu quero parafrasear a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
E eu quero dizer também que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria casa. Sim ou não? Tire um final de semana para passear com a sua esposa. Deixe as crianças com a tia, com a avó, com a sogra. Na outra semana, pega a esposa e as crianças, vá passear com as crianças. Lembre-se, irmãos, que o seu ministério depende também do seu relacionamento familiar. Se a minha casa não vai bem, meu ministério não pode ir bem. Isto é um paradoxo, é um contraste, é uma antagonia. Paulo disse: quem não cuida bem da sua casa, pode cuidar da casa do Deus vivo? Amém, irmãos? Então, o púlpito é um local de equilíbrio. Eu estava dentro de um carro, eu ia pregar numa igreja, quando o pastor que estava me levando atendeu o celular, e ele ficou tenso naquela ligação. E ele falou para o obreiro, e disse assim: eu senti sua falta hoje na reunião de obreiros, e não é a primeira reunião que você está faltando, o que é que está acontecendo? E o obreiro do outro lado da linha telefônica, ele disse assim: pastor, eu estava consertando o meu sofá, que está quebrado na minha sala. E naquela hora o pastor foi objetivo, e exortou aquele obreiro e disse: irmão, eu não quero que você conserte o sofá, eu quero que você conserte sua casa, sua família, seu casamento. Porque eu estou sabendo que já fazem 3 dias que sua esposa está dormindo na casa da sua sogra. Ou você conserta a sua casa, ou entrega a igreja. Porque não adianta consertar sofá, não adianta viver de aparência, irmão. Tem muita gente vivendo de aparência. A coisa é séria, meus amados irmãos. Vamos voltar aos primórdios desta palavra e arrumar primeiro a casinha para poder se equilibrar no púlpito e ministrar a palavra de Deus. Você concorda com esta palavra ou não? O púlpito era de madeira porque fala de equilíbrio. Equilíbrio na vida física, irmãos. Alguns obreiros que estão perdendo o seu ministério prematuramente são santos homens de Deus, são homens até experientes, mas eles dão tudo para a obra. É um guerreiro incansável. Mas quando vem a estafa, quando vem o estresse, quando vem o desgaste físico e mental, este obreiro muitas vezes fica 15 dias, 1 mês dentro de um hospital. E às vezes perde até a própria vida. Por que esta situação? Por causa de uma falta de equilíbrio. Há poucos dias atrás, eu dei uma palavra para um obreiro muito conhecido aqui no Brasil, um grande mestre, um ensinador da palavra de Deus. Ele, além das suas ocupações locais, no seu ministério, na sua igreja, ele ainda tem uma agenda muito cheia e viaja para o exterior e atende o Brasil, escolas bíblicas. E vindo do exterior de uma conferência e indo para a sua cidade, ele teve que fazer uma conexão aqui em São Paulo. E quando chegou aqui em São Paulo, ele passou mal e foi levado para o hospital. E este servo de Deus quase morreu. Ele entrou em estado de coma profundo, debilitado, problemas cardíacos. Apareceram vários problemas quando fizeram a bateria de exames. E ele foi restaurado milagrosamente pela misericórdia de Deus. Eu o encontrei na sua igreja e disse: meu amado, cuide-se. Não adianta você querer dar 100% para a obra e daqui um dia você parar de uma vez. É melhor você dar 30%, 40%, 50%, mas de forma comedida, de forma esporádica, paulatinamente. Porque Jesus precisa de você, a igreja precisa de você e a sua família também precisa de você. Amém, irmãos? Então vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da alimentação, cuidar do nosso horário de descanso, de dormir. Uma mente cansada, estressada, afadigada, não terá um bom rendimento na ministração, no ensino da palavra de Deus. Concorda comigo ou não? Quanto mais você está bom, saudável, mais a sua mente está aberta para fluir o trabalhar de Deus na sua vida. Sim ou não? Agora você cansado, esgotado, você sente dificuldade, tem hora que dá um branco, as pernas começam a fraquejar, treme, é o cansaço.
Tem hora que você troca as palavras, você vai estar falando sobre Moisés, daqui a pouco confunde Moisés com José, com Samuel. Por quê? Esgotamento físico. E a igreja percebe isto, sim ou não? Pare um pouco, se cuide, porque Deus precisa muito de você e você tem muito ainda para realizar no reino do seu Deus. Você pode glorificar Jesus por isto? Número 2, segundo fator para um avivamento ministerial é considerarmos a necessidade de unidade no ministério, unidade na igreja. Versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só. Uma outra versão bíblica substitui esta palavra como só homem por uma única pessoa. Jamais haverá avivamento em uma igreja se esta igreja estiver fracionada, subdividida, separada. Quem está compreendendo esta palavra? Eu agendei um seminário em uma igreja nossa do Belém. Não foi na capital, foi no interior. E o pastor da igreja, ele estava entusiasmado. Ele acreditou naquele seminário. Ele criou dentro de si uma grande expectativa para aquele trabalho. E sabe o que aconteceu? Ele investiu, ele divulgou. Mas havia um presbítero naquele campo, naquela igreja sede. E os senhores sabem que um presbítero é um oficial da igreja, sim ou não? Ele é o representante do seu pastor, sim ou não? E além de ser um oficial da igreja, este presbítero, ele era o superintendente da escola dominical de todo o campo. E lecionava na classe dos varões, dos irmãos na escola dominical, na igreja sede. E numa bela manhã, esse presbítero se levantou e falou para toda a classe: olha, irmãos, o pastor da igreja anda falando aí que vai trazer um pastor de fora para dar estudo para nós sobre tabernáculo. Agora, vê se precisa disto, irmãos, vê se tem lógica trazer gente de fora para ensinar a nós sobre tabernáculo, se está tudo na Bíblia. Tabernáculo está na Bíblia, não precisa trazer ninguém de fora para nos ensinar, se está tudo na Bíblia e todo mundo tem Bíblia. Irmãos, aquele obreiro se equivocou pelo menos em 3 coisas. Primeiro, ele falou muito de Bíblia, mas parecia que ele não conhecia a Bíblia. A Bíblia nos exorta que nós devemos nos submeter e honrar nossos líderes, aqueles que presidem sobre nós. Amém? E sua expressão diante daquela classe era uma expressão um tanto depreciativa, pejorativa. O pastor da igreja. Você sabia que muitas vezes acontecem problemas em nosso meio por causa de insubmissão, sim ou não? E isto é o que mais está acontecendo nos dias atuais. Pastor determina alguma coisa na sede, fulano diz assim: ele manda lá, aqui quem manda sou eu. E é por isso que não cresce o seu trabalho, por isso que não prospera, porque está fugindo de uma lei natural, de uma determinação bíblica, que é honrar os seus líderes, o seu presidente, aquele que preside sobre você. Quem concorda com esta palavra? E ele disse: tudo está na Bíblia. Agora, veja bem, Jesus foi acusado de expulsar demônio pelo dedo de Beelzebul, sim ou não? E Jesus disse assim: não, vocês estão enganados. Eu não expulso demônio por dedo de Beelzebul, porque Beelzebul é demônio também, e demônio não expulsa demônio, Satanás não expulsa Satanás. Uma casa dividida não pode subsistir. Sabe o que é que Jesus quis ensinar com aquilo? Jesus quis dizer para os seus ouvintes que o reino das trevas trabalha unido, uma única linguagem, um único propósito e um único pensamento. Ora, se o reino das trevas só tem uma única linguagem, muito mais a igreja, que é o reino da luz, que estão trabalhando para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? O porteiro tem que falar igualzinho ao cooperador. O cooperador tem que falar igualzinho ao seu diácono. O diácono não pode ser diferente do seu presbítero. O presbítero tem que honrar a presença e a ausência do seu pastor. Porque se isto não acontecer, não haverá avivamento dentro de uma igreja. Amém, irmãos?
Igreja fracionada, dividida. Igrejas, muitas vezes nós nos deparamos, hoje é culto com a mocidade. Os jovens se reúnem, mas as irmãs do ciclo de oração e toda a igreja não aparece, porque é o culto dos jovens. Amanhã é o culto das senhoras, culto das irmãs. Vem todas as irmãs do ciclo de oração, mas a mocidade não aparece. Irmãos, vamos acabar com esta história. Isto está fracionando o reino de Deus. É necessário um organograma para que haja uma organização de departamentos dentro de uma igreja. Mas aqui não tem culto com mocidade, nem culto de senhoras, nem culto de varão. Aqui é o culto do Senhor nosso Deus. A obra é de Deus. Se for culto com a mocidade, não fique em casa não, meu filho. Você não tem nada que fazer, vá prestigiar o trabalho da mocidade e Deus vai te abençoar e a sua graça vai alcançar a tua vida através da ministração da palavra. Concorda comigo ou não? É por isso que os nossos trabalhos são fracionados, subdivididos, porque está faltando uma unidade no meio da igreja. Era a igreja de Neemias. Havia um grupo no ciclo de oração, um grupo na escola dominical, um grupo na secretaria de missões, um grupo no evangelismo, um grupo na área do ensino. Mas sabe o que é que Neemias? Neemias tinha visão espiritual. Neemias disse: irmãos, é bem verdade que todos nós estamos trabalhando. É bem verdade que todos nós estamos envolvidos na construção da obra de Deus. Mas tem uma coisa, nós estamos afastados um dos outros. Vamos chegar mais pertinho um dos outros. Vamos nos unir. Vamos dar as nossas mãos. Porque no lugar que ouvirdes o sonido da buzina, pode estar certo que é o Senhor Jeová que vai pelejar por nós. Levante a mão se você crê no poder desta palavra. Uma igreja unida, um ministério unido é imbatível, irmãos. Concorda comigo ou não? Mas há muita subdivisão, muita separação, muita concorrência, muita competição. A minha festa eu vou colocar para abafar. Isso não é de Deus? Concorda comigo ou não? Há poucos dias eu fui para uma escola bíblica e quando eu cheguei lá, Deus me usou naquele lugar. Eu disse: gente, vocês pagaram passagem de avião para mim? Só para ouvir uma palavra. Que Deus não recebe oração de macumbeiro. Eles se assustaram. Pastor Severino, o que é isso? Eu disse: irmãos, quem fica do lado de fora do muro, torcendo para que a obra não cresça, porque eu não estou na frente, não vou me envolver, porque eu não apareço, eu quero que dê tudo errado. Isto aí é rebelião, e rebelião é pecado de... E Deus não atende oração de feiticeiro, irmãos. Precisamos sair desta carnalidade e nos submetermos à misericórdia e à graça de Deus e nos envolvermos completamente para fazer a obra do Senhor, para Deus abençoar as nossas vidas. E é o que mais acontece por aí fora. Um grupo se empenha, o outro fica do lado de fora, de camarote. Eu quero ver no que é que vai dar isso aí. Eu sei que não vai dar certo. Eu aposto que não vai dar em nada. É verdade ou não é? Isto é falta de unidade. Isto é falta de união. Alguns que chegam até denegrir a imagem do seu companheiro. Isso é falta de união. Irmãos, quando eu denigro a imagem do meu companheiro, eu estou denegrindo a minha própria imagem. Quando eu começo a concorrer com o meu companheiro, com o meu irmão, eu estou prejudicando o meu ministério, minha vida ministerial. Conta-se que nas Olimpíadas da Antiga Grécia, 2 atletas, 2 corredores, eles treinavam juntos, eles corriam juntos, eles competiam juntos, e não sei como era aquilo, todos 2 eram vencedores. E eles comemoravam juntos. Mas a direção daquela Olimpíada resolveu fazer uma corrida somente para os 2. Porque em todas elas, eles eram vencedores. Todos 2 chegavam primeiro. E agora a história mudou. Quando um se sentiu ameaçado pelo outro, eles começaram a treinar separados. Eles já não se comunicavam. Já não havia um relacionamento íntimo, amistoso. E no dia da corrida, estavam os 2 juntos. E quando começou a competição, um se adiantou e chegou primeiro.
O outro chegou atrasado e foi derrotado. Fizeram uma estátua em homenagem àquele que chegou no primeiro lugar e colocaram no centro da praça da cidade. E aquele que foi derrotado, ele ficou totalmente entristecido, revoltado, indignado. E conta-se que ele pegou uma bolsa, pegou um escopo, um instrumento de ferro e um martelo. E todo dia de manhã ele ia para a praça e olhava para um lado, para o outro, não via ninguém. Ele pegava o martelo e o escopo de ferro e começava a bater e tirar pedaços daquela imagem. Ele voltava para casa. No dia seguinte ele vinha para a praça, observava, não aparecia ninguém. Ele pegava o martelo e o escopo e tirava outro pedaço daquela imagem. Até que chegou o dia que só faltava um pedaço que estava segurando a imagem. E ele se alegrou. E ele disse: é esse pedaço que eu quero. Vou jogá-lo pelo chão. Ninguém vai mais se lembrar dele. Vou destruí-lo de uma vez por todas. E quando ele chegou bem cedinho na praça, ninguém estava observando. Ele pegou seu instrumento e começou a bater naquele único pedaço. E quando bateu naquele pedaço, a imagem caiu sobre a sua própria cabeça. E ele morreu. Há muita gente enganada com a cor da chita. Há muita gente pensando que para crescer tem que colocar alguém para baixo. Que para ir para frente tem que dar uma cotovelada em alguém para trás. Que para correr tem que bloquear alguém parado. Que para brilhar tem que apagar a luz dos outros. Denegrindo, criticando, murmurando, falando mal, caluniando, inventando coisa. Meu irmão, cuidado que essa estátua vai cair na tua cabeça, porque isto não é de Deus e o Senhor não se agrada. A Bíblia diz que a vitória não é para quem corre, mas é para aqueles que confiam e esperam na bondade do Senhor, o seu Deus. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Não precisa bajular ninguém. Não precisa estar vendendo, nem entregando, nem cavando cova para seu ninguém. Porque o que Deus determinou para a tua vida está guardado, meu filho. Trabalha para Jesus com alegria na tua congregação. Respeita teu dirigente, teu pastor. Trabalha na mocidade, trabalha na escola dominical. E deixa o tempo passar, que Jeová vai cumprir a sua promessa na tua vida, na tua alma, dentro do teu coração. Levante a mão para o céu e adore, glorifique o nome do Senhor. O homem espiritual, quando ele vem para o culto, ele não vem olhar a retórica de um sermão. Ele não vem observar a gramática, o vocábulo da palavra. Ele não vem olhar o cabelo de Maria, o sapato de Antônio, nem a roupa de José. O homem espiritual, ele não quer saber de nada. Ele vem para adorar ao seu Senhor em espírito e verdade. E Deus vai abençoar a sua vida. Precisamos de unidade ministerial, unidade dentro da igreja. Você pode glorificar Jesus por esta palavra? Então havia uma única pessoa. Alguns historiadores chegam a declarar, contabilizaram, que esta multidão era cerca de 20 mil pessoas. E estavam tão juntos uns dos outros que pareciam uma única pessoa. Número 3. Terceiro fator para que haja um avivamento na igreja. É preciso que haja fervor e adoração. Versículo de número 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Versículo de número 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em... E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Quantos aqui já perceberam que de vez em quando eu falo assim, levante a mão e dê glória a Deus? Quem já percebeu isto? Teve alguém que disse assim, pastor, eu não gosto desses pregadores mais novos, que toda hora é levante a mão e dê glória a Deus. Eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Quem já ouviu alguém falar mais ou menos isso? Meu amigo, quem está gostando dessa história é o Satanás.
Porque está havendo um silêncio geral em muitas congregações. Essa história de eu só dou glória a Deus quando eu sinto, não pode levantar a mão. Irmãos, se o crente soubesse o mistério que é em levantar a mão para dar glória a Deus, o crente já andava com as duas mãos levantadas para o céu, glorificando o nome do Senhor. O problema é que tem muita gente equivocada. O problema é que tem algumas pessoas que vai dirigir um culto com um rosto melancólico. Outro é com um rosto de delegado. Não dá um sorriso, não levanta a mão, não leva o povo para adorar a Deus. E acha que tudo isso é inovação. É não, irmãos. Se o ímpio lá fora, ele pula, ele grita, ele chora, por causa de 22 pernas cabeludas, dando bicuda numa bola, muito mais eu e você. Temos que estar aqui, levantar a mão e adorar a Jeová. Levante a mão para o céu e adore, 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 glorifique o nome do Senhor. Eu ainda mando levantar a mão e dar glória a Deus, mas Esdras não. Esdras, quando começou a pregar, sem Neemias mandar e Esdras mandar, todo o povo se pôs de pé e levantava as mãos para o céu e diziam amém, amém, e bendiziam ao santo nome do Senhor. Irmãos, a igreja é o reflexo do seu dirigente. Se eu sou azedo, amargo, enjoado, imagina como é essa igreja. Mas se eu sou alegre na presença de Deus, muitas vezes sapato furado, gola da camisa rasgada, aluguel atrasado, porta de emprego fechada, menino doente dentro de casa, mas eu vou dirigir o culto na congregação e digo, eu não quero nem saber, Jesus está no meu barco, vai me dar vitória, eu vou fazer a sua vontade e fazer a sua obra. A igreja vai ser alegre, a igreja vai ser avivada. Concorda comigo ou não? Mas um obreiro todo carrancudo, parece que chupou limão azedo e não gostou. Como não será o reflexo desta igreja? Por isso que nós precisamos ser mais fervorosos, irmãos. Porque o YouTube, olhe para mim, olha aqui nos meus olhos. O YouTube, uma banda irlandesa, consegue levar 70 mil pessoas numa quarta-feira para o Morumbi. A maioria das pessoas que não conseguiram comprar o ingresso de 250 a 380 reais online pela internet, tiveram que ficar 24 horas, dia e de noite, acampados na calçada ao redor do estádio para poder comprar o ingresso. Os Rolling Stones conseguiram levantar mais de 1 milhão de pessoas no meio de semana na areia da praia de Copacabana. E por que nossas igrejas estão vazias? E por que um espírito, uma doença epidêmica chamada dominguite está tomando conta das nossas congregações? Senhores, o clima espiritual de uma igreja não é medido pelo congresso da mocidade, pela festa das irmãs do círculo de oração. O clima espiritual de uma igreja é medido no meio de semana, no culto de doutrina, no culto de oração. Concorda comigo ou não? Se a igreja está vazia, alguma coisa está errada. Algum problema está acontecendo. E não vem com essa história de que o povo trabalha não. Porque isso aí, olha, nem o diabo não aceita mais. Ele estava gostando dessa história, mas ele quer outra história, porque isso aí já está tão velho. Irmãos, em toda a história da Assembleia de Deus, os crentes trabalhavam, sim ou não? Mas os cultos eram cheios no meio de semana. Hoje, nós temos comodidade. Eu sinto dificuldade de encostar meu carro em qualquer estacionamento de igreja. A maioria dos pastores das famílias tem seu carro próprio, sim ou não? Antigamente as pessoas não tinham era nada, era a pé, de bicicleta. Mas o povo ia alegre para a congregação, no culto de ensino, de oração, buscar a palavra de Deus. Os 30 mil que enchem a Arena da Baixada em Curitiba,
que enche o Pacaembu, o Morumbi, o Parque Antártica, aqui na quarta, na quinta-feira em São Paulo, por causa do Corinthians, do Palmeiras, por causa do São Paulo. Os 40 mil que enche na quarta-feira e na quinta o Maracanã, no Rio de Janeiro, por causa do Vasco da Gama e do Fla-Flu, que enche o Mineirão em Belo Horizonte por causa do Cruzeiro e do Atlético. Esses 40, 30, 50 mil da quarta, da quinta-feira, a maioria deles trabalham também, sim ou não? E quando sai do trabalho, não dá tempo nem de correr para casa. Vão direto para o estádio de futebol. Enfrentam uma fila gigantesca para comprar um pedaço de papel na bilheteria. Porque se não conseguir o ingresso na bilheteria, tem que cair na mão dos cambistas, que dobra o preço do ingresso. E quando eles conseguem o papel na mão, olha aqui para mim. Look for me. Eles colocam o papel para cima e diz: sai da frente, senão eu passo por cima. Sai correndo igual um doido, subindo a rampa do estádio para tentar chegar primeiro e conquistar primeiro o seu espaço, num pedaço de cimento crespo, duro e árido, que eles chamam de arquibancada. Daqui a pouco, com poucos minutos, se aglomera a multidão. E eles ficam parados para não perder o seu lugar. Aí começa a confusão. Leva empurrão, cotovelada, laranjada, garrafada. De vez em quando leva um tapa de mão aberta no pé do vidro por trás. Fica zoso procurando quem deu e não acha. Cai uma grade de proteção que eles chamam de alambrado. E agarrado da grade vem 400, 500, 600, 700. Se rebenta no fundo do túnel, quebra braço, quebra perna, quebra joelho, quebra costela. Mas na quarta, quinta-feira, estão lá de novo com a bandeira na mão. Enquanto aqui, você não paga nada. Porque ele já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Enquanto aqui, você não leva laranjada nem garrafada. Você leva a bênção de Jeová para a tua alma, para a tua casa. Levante a mão e adore, 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 adore. Glorifique o nome do Senhor. Levante a mão para o céu e adore o Rei da Glória. Deus, aviva a tua obra nesta última hora. Aleluia, 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 aleluia. Seja um pregador alegre, fervoroso. Irmãos, vamos pedir a Deus um avivamento para o nosso povo. E tem daqueles, amados irmãos, com muito respeito, pastor Zé Wellington Júnior, tem daqueles que acham que ministério é construir templo. E chamada ministerial é construir igreja. Por que o Ministério do Belém está procurando fazer uma grande sede ali na Radial Leste? Porque esta igreja aqui já é uma simples congregação para a proporção do que é o Belém hoje. Sim ou não? Então, tem obreiro que tem que construir rapidamente, ou ele constrói ou ele perde. Quem está compreendendo esta palavra? Mas existem alguns abençoados que chegam numa igreja, a primeira coisa que faz é derrubar aqui, quebrar ali, levantar ali, ajuntar aqui. É verdade ou estou exagerando? Eu falo isso porque eu fui socorrer um companheiro esse mês. Sua esposa me ligou 7 horas da manhã, chorando no telefone. Pastor Severino, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. Meu esposo está desesperado e passou a noite sem dormir, não acredita mais em nada, ele está indignado. Eu peguei minha esposa e fomos visitar este obreiro. E quando chegamos lá, o problema é que ele se envolveu numa construção sem necessidade e agora está encurralado, enrolado, nem consegue construir e enrolou todas as coisas. E eu, com muito respeito, disse: meu filho, você não devia fazer isso. Você entrou agora, não tem nem um ano na igreja. Irmãos, o que nós devemos fazer quando chegar numa igreja é levar o povo para adorar a Deus. É cuidar da vida espiritual das ovelhas. Porque uma igreja adoradora, ela estará aberta para construir, para ofertar, para dizimar, para dar. Quando o pastor faz um projeto, a igreja é a primeira que se levanta: pastor, conta comigo. E não há dificuldades. É verdade ou não é?
Mas alguns pensam que ministério, chamar ministério, é construir. E não é nada disso, irmãos. Ovelha não se alimenta de ferro, nem de cimento, nem de tijolo, nem areia. Ovelha se alimenta da lei do Senhor, da palavra do Senhor nosso Deus. Dá a palavra para o povo e leva o povo para adorar Jeová e ver o que é que Deus vai fazer, o avivamento no teu ministério e na tua igreja. Quem crê no poder desta palavra? Quando eu levanto as mãos para adorar a Deus, eu estou declarando ao mundo e ao inferno que Jeová é o Rei do universo, é o Criador do mundo e é o Criador da minha vida também. Quando eu levanto a mão para dar glória a Deus, eu estou decretando vitória para a minha vida, meu ministério, para a minha igreja e para a minha família. Quem quer vitória nesta manhã? Levante a mão e dê glória a Deus. Moisés, quando subiu o monte para adorar Jeová, ele já subia com as duas mãos levantadas para o céu. E quando ele levantava as mãos, a vitória descia para o povo de Israel. Mas o patriarca cansava, e quando ele baixava as mãos, então Josué, ele perdia a peleja com Israel. Foi necessário Deus inspirar 2 obreiros do ministério para subir o monte e ajudar o patriarca a segurar as mãos, levantada para glorificar a Deus. E quando seguraram a mão do patriarca, a vitória desceu para Josué e toda a congregação de Israel. Quem quer vitória mais uma vez, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Eu pergunto a vocês, olha aqui para mim. Rios têm braços, sim ou não? Rios têm braços? A Bíblia diz que até os braços dos rios, quando se encontram, eles aplaudem e glorificam o nome do seu Criador. Levante a mão e dê glória, glorifica o nome de Jesus. Eu gostaria que alguém lesse para nós Salmo 134. Versículo 1 e 2. Audivelmente, um obreiro, para toda a congregação ouvir. Eu já estou terminando, só falta 5 minutos. Continue. Agora olhe para mim. O texto diz assim: eis aqui, todos vós servos do Senhor. Tem servo do Senhor aqui nesta manhã? O texto também diz assim, que assisti todos os domingos, só nos domingos. Não? Hein, pastor José Walter Júnior? Todas as noites, isso é só para crente e obreiro que tem prazer todo culto na casa de Deus. O texto diz, erguei as mãos para o... Esta casa é santuário? Então cadê as mãos levantadas? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Meu irmão, quando chegar no teu campo, na tua congregação, já entra na igreja com as 2 mãos levantadas. Tira o povo desta monotonia, desta melancolia. Se o povo te vê como adorador, eles também vão entrar no caminho da adoração. E tu verás o que Jeová vai fazer no meio da igreja. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Último fator para um verdadeiro avivamento. Versículo 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Versículo 10. Disse-lhe mais, ide e comei e bebei doçuras. Agora é interessante que doce não se bebe, doce se come. Sim ou não? Mas aqui o texto diz, bebei as doçuras. Porque doçura aqui implica na presença do Espírito Santo de Deus. Jesus diz que os que crêem nele, como diz as Escrituras, um rio d'água viva vai correr do seu ventre. Então o versículo seguinte diz assim, e ele falava acerca do Espírito Santo, que eles haveriam de receber. Como palavra, eu como a gordura. Como Espírito Santo, eu bebo a sua doçura. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Quem está compreendendo esta palavra, pode dar um glória ao nome do Senhor. O grande problema em nossos cultos
É que às vezes está vendo tudo. Tem até igreja nossa que está fazendo coreografia. Está aparecendo muitas coisas. Mas está faltando a gordura e a doçura. São duas colunas que não pode faltar em um ministério. No coração de uma igreja. Diga: gordura, doçura. Gordura, doçura. Isaac recebeu a oração do seu pai Jacó. E Jacó orou e disse assim: Senhor Jeová está te dando a gordura da terra. Esta é a oração de Jacó, de Isaac. A Bíblia fala no Salmo 63, e versículo 4 e 5. Alguém leia para mim, que eu vou terminar agora. Depois alguém vai ler Isaías 55, versículo 2. Isaías 63, versículo 4 e 5. O salmista era mais pentecostal que eu. Só estou falando de gordura. Lá vem o salmista falando de tutano e de gordura. Você sabe o que é tutano? É aquela gordurinha que fica lá dentro do osso, derretido. É tão gostoso que quando a gente come aquele tutano, dá vontade até de chupar o dentro do osso e chupar o osso. É verdade ou estou exagerando? Irmãos, pode faltar tudo no ministério. Só não pode faltar tutano do céu. Gordura que é maná de Jeová. E doçura do Espírito Santo. Levante a mão e agradeça e glorifique o nome de Jesus. O grande problema de Sansão, e eu termino agora, é que Sansão se apegou a tudo. Mas ele desprezou as duas colunas do ministério, que é gordura e doçura. Ele desprezou a palavra de Deus, o temor de Deus, e desprezou a unção do Espírito de Deus na sua vida. Mas quando Sansão estava cego, fragilizado, fracassado, derrotado, acorrentado, ele lembrou-se que faltou as duas colunas, gordura e doçura. E chamou alguém e disse: me coloque no meio dos dois pilares que segura esta casa, onde estava a festa dos filisteus. E colocaram Sansão no meio das duas colunas. E ele disse: Senhor Jeová, peço-te, meu Senhor, pelo menos somente esta vez, traz de volta para o meu ministério a unção do teu Espírito Santo. Que morra eu com estes filisteus, mas eu vou morrer agarrado com esta coluna, gordura, e com a outra coluna, doçura. Eu vou morrer agarrado com a palavra e com o teu Espírito Santo. Mas eu vou ser abençoado na minha vida. Vamos ficar de pé e vamos glorificar o nome do Senhor. Leva gordura e doçura para o teu púlpito, para a tua igreja, para a tua família, até os confins da terra. Jeová vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como é bom desfrutar da doçura do nosso Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta tão preciosa palavra. Senhor querido, abençoa-nos de tal maneira que guardemos a tua palavra no bom tesouro do nosso coração. Peço agora, meu Deus, permaneça conosco, Senhor. Ó Deus, derrama a tua graça, derrama do teu Espírito, Senhor. Manifesta a tua glória no meio do teu povo. Ó Senhor dos céus, estende-se as tuas mãos, Senhor, para abençoar os teus obreiros. Graças te damos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós. Meu Deus do céu, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentemo-nos. Vamos louvar o Senhor com o hino de número